E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um tópico aqui que é a geopolítica da inteligência artificial, um tópico que eu tinha prometido ali quando eu estava falando sobre o report, né, de inteligência artificial do ano. Eu tinha prometido que faria. Mas antes de a gente ir de fato pro vídeo, considere se inscrever no canal caso você goste do conteúdo. Deixa o like aqui no vídeo, deixa o seu comentário com sugestão, com alguma dica, né, com alguma pergunta, dúvida que você tiver, fica à vontade. Ative as notificações para receber, né, aqui quando vídeos novos saírem aqui no canal, porque é super importante que você faça essas interações para que o YouTube entenda que você tenha gostado desse conteúdo e entregue para mais e mais pessoas. Beleza, pessoal? Então vamos entrar aqui no tópico da geopolítica da inteligência artificial, né? Então, bom, primeira coisa que eu preciso pontuar aqui, né, é que no final das contas a inteligência artificial, assim como praticamente tudo, mas a inteligência artificial principalmente, como tem sido um divisor de águas, uma mudança de chave, né, na forma de pensar de muitas empresas, países, etc., ela tem um impacto muito forte, né? Ela tem um impacto geopolítico muito grande, né? Então, exatamente por isso que eu decidi, né, trazer aqui um vídeo específico para isso. Claro que eu não vou conseguir entrar aqui super a fundo no tema, né? Eu vou precisar fazer uma introdução, né, apresentar ali os principais problemas, mas para cada item desse aqui a gente precisaria esmiuçar, entrar muito no detalhe, etc. Tá bom? Aqui eu tô numa página, né, que já vou entrar aqui no mérito do que a gente vai falar nessa página, mas ela mostra em diferentes níveis, né, como funciona o supply chain, ou seja, a cadeia de suprimentos de um chip, né, no geral. Aqui a gente tá nem falando de chip de inteligência artificial e eu já pontuo isso também para quem tá meio perdido no que eu tô falando aqui, tá? Primeira coisa, quando você entra num chat GPT, por exemplo, numa interface qualquer de inteligência artificial generativa, né, onde você está lidando ou conversando de fato com um LLM, a sua pergunta ela vai para um lugar onde ela vai ser processada, né? Apesar de ali você estar conectado à internet e parecer, né, que a resposta ela não está sendo processada na sua máquina, ela precisa ser processada em algum lugar. E quando a gente está falando de inteligência artificial generativa, a gente está falando de um processamento muito maior, um processamento necessário, né, muito maior do que um processo qualquer que você tem ali no seu computador. E é exatamente por isso que muitas vezes ele não pode ser executado no seu computador. E para que esse processamento ele seja executado, né, para você e para outros milhares de pessoas, você precisa ter uma infraestrutura, né, de hardware, ou seja, de computadores para fazer todo esse processamento. E claro que isso precisa de muito dinheiro para ser produzido, para ser construído, né? E além do dinheiro existe toda uma questão geopolítica e estratégia de onde isso vai estar, onde essa infraestrutura vai estar, né? Então aqui nesse mapazinho aqui que eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar como que toda essa cadeia funciona para os chips no geral, que os chips de IA estão inclusos ali nesse meio do caminho, mas depois eu quero comentar um pouco mais sobre os chips de IA especificamente, tá? Primeira coisa de tudo, lá no nível mais alto, né, de todos, a gente tem os materiais necessários para produzir um chip, tá? Então, os dois principais materiais aqui, vamos dizer, básicos, né, para fazer a produção de chip, é primeiro o silício, que é o mais importante deles, e depois o boro, né? Então são dois elementos químicos aqui, dois materiais que são utilizados na manufatura de chips, seja ele de IA ou seja qualquer outro chip que tem no seu computador, no seu celular, no seu veículo, enfim, às vezes na sua geladeira, máquina de lavar e etc, né? Então, o silício, né, que é o primeiro aqui dos itens, o principal produtor hoje do mundo é a China, com quase 65% da produção global, né? Depois vem a Rússia, com 8,6%, depois Estados Unidos 4,6%, Noruega 5,3%, França 2%, Brasil 3%, e Malásia 2,1%. Esses são os principais produtores, né, de silício do mundo. Aqui já tem um ponto importante, né? Os dois principais produtores de silício do mundo, China em primeiro com 64 a 65%, seguido de Rússia 8,6%, né? Somados aqui eles são
eles dominam ali, né, vamos colocar quase 75 ou 3/4 do mercado global de silício como matéria-prima, né? Aqui a gente já tem o primeiro problema geopolítico, né? A Rússia tem um problema geopolítico com o Ocidente ali, em toda a questão que ela tem com a Ucrânia, né? Toda essa guerra que tem acontecido com a Ucrânia. E a China, ela está ali no eixo de polarização, né, entre Estados Unidos e China, para se tornar a maior potência econômica do planeta. Porém, tanto Rússia e China estão ali no eixo das ditaduras, né? Ou seja, países que têm pouca estabilidade política para o mercado como um todo, né? Qualquer coisa pode acontecer ali e o líder político ali simplesmente decidir que aquela empresa vai ser nacionalizada, é uma empresa chinesa agora e ponto, né? Depois o boro, o principal produtor tá aqui, são os Estados Unidos e a Turquia, né? São os dois principais produtores, seguidos do Cazaquistão e de alguns países da América do Sul, Argentina, Bolívia e Chile. E depois temos China e Rússia de novo, né? Então, para a questão do boro é um pouco menos problemático, né? Apesar de a gente ter ali alguns países da Ásia que são grandes produtores, a gente tem outros grandes produtores ali em países de mercado mais aberto, que são mais fáceis ali de garantir negociação e atender contratos, etc, né? Depois, na camada mais intermediária, a gente tem ali os vendors, né, os principais vendors ali de semicondutores. Então, a gente tem uma concentração grande ali no Reino Unido, né, através da Army. Depois Estados Unidos, com algumas empresas. Depois China, aqui bem polarizado, né? Basicamente esse eixo ali, China e Estados Unidos, da forma como é meio que esperado. Depois a parte de manufatura de equipamentos. Isso aqui é super importante, tá? Porque isso afeta muito a questão geopolítica dos chips. E inclusive é um fator ali que limita muitas vezes a China de tomar algumas ações um pouco mais drásticas, né? O que é isso daqui? Basicamente para fazer a produção de chips, né? Você precisa de máquinas super precisas, né? De um equipamento ali super preciso para fazer a fabricação desses chips, né? Uma vez que a gente está falando aqui de chips, muitas vezes aqui de processadores com nanômetros, né? Ou seja, uma escala de 10 a menos 9 de centímetro, né? Ou do metro, né, no caso. Então, assim, no final das contas, é algo muito preciso, né, para ser fabricado. E o capital, né, intelectual da fabricação dessas máquinas, ela está concentrada hoje nos Estados Unidos, Holanda e Japão, que são países ali com um perfil mais ocidental, apesar do Japão tá no Extremo Oriente aqui, né? São países que têm esse perfil mais, vamos dizer assim, ocidentalizado, né? De comércio e etc. Então isso acaba não sendo um problema. Em contrapartida, a questão aqui da fabricação de fato, né? Da fundição desses chips, a gente tem uma parte, né, dessa produção aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma parte dessa produção na China, mas o grande player de fato está aqui, Taiwan, através da TSMC, que domina ali quase 70% do mercado de fundição de chips, né? Então é onde está de fato concentrado aqui essa função, onde tem inclusive o capital intelectual de produção de chips, apesar das máquinas utilizadas para manufatura não estarem ali em Taiwan. Então, a gente sabe, né, que a China tem toda uma questão aqui com Taiwan, então a China ela considera que Taiwan é uma parte da China e a qualquer momento eles podem aqui decidir anexar Taiwan, né, a um território chinês, e aí a TSMC passaria a ser uma empresa chinesa, onde a China dominaria boa parte desse mercado de manufatura e provavelmente por uma questão ali geopolítica, né, os Estados Unidos junto com a OTAN, né, com os países da OTAN ali, decidiriam que isso é um grande problema econômico para os Estados Unidos e para o Ocidente. Isso poderia desencadear, inclusive, ali um conflito e afetar muito a produção de chips, né? Uma vez que talvez a China
só através da TSMC, não tem ali a capacidade de fato de produzir os chips, né? Uma vez que boa parte dos equipamentos de manufatura ou capital intelectual não necessariamente vai estar ali dentro de Taiwan ou disponível para trabalho, né? A gente está falando aqui dentro da TSMC de um grupo muito pequeno de pessoas que tem esse capital intelectual para de fato fazer isso daqui acontecer e como a gente pode ver, né, a China não tem muito desse capital aqui ainda, pelo menos não de uma forma tão ampla, né. Aqui depois a gente tem a parte mais de montagem e testes, né, então a gente tem aqui dentro dos Estados Unidos um percentual considerável de participação, depois a China, mas de novo Taiwan sendo aqui o principal player, né, com algumas dessas empresas, né. Quando a gente olha para o cenário global aqui, né, para a distribuição das empresas que utilizam esses chips, né, a gente sabe que, no geral, são as gigantes de tecnologia que utilizam isso através dos seus data centers, né? Então, a maior parte está concentrado aqui em empresas americanas, então Amazon, Google, Facebook, Apple, Microsoft e Tesla. Não necessariamente o consumo está concentrado nos Estados Unidos, mas as empresas são americanas, né? Depois, seguido aqui claramente por China, através da Huawei, da Tencent, da Alibaba, da Baidu e etc, né? Aqui falando sobre os especialistas, né? De novo, aquilo que eu tinha comentado. Boa parte dos especialistas em fabricação de chip são americanos aqui, ou de empresas americanas, alguns de empresas suíças, outros holandeses, com, de novo, participações bem menores, né? Sul-coreana e aqui a TSMC em Taiwan, mas, obviamente, que a maior concentração, né, do capital intelectual está concentrado aqui nos Estados Unidos. Quando a gente olha para startups, a gente tem uma concentração aqui em China, Estados Unidos e Reino Unido, né? Quando a gente olha aqui para a parte de vendas, né, de fato, de semicondutor, de novo, a concentração ela acaba sendo muito grande aqui nos Estados Unidos porque a gente tem as principais empresas, né? Intel, Broadcom, Texas Instruments, Micron, Qualcomm, Nvidia. Depois na Alemanha a gente tem Infineon, na China a HiSilicon, na Coreia do Sul a Samsung, né, a principal player ali, Japão, Toshiba e Sony, e em Taiwan a TSMC também, que é um vendedor ali, um seller, né, de semicondutores. Pontos importantes aqui. Aqui a gente está olhando, né, e aí quando a gente olha ali, por exemplo, a Nvidia está com 2,5% de participação desse mercado de chips, de revenda de chips, né. Quando a gente está olhando para chips no geral, de fato a Nvidia não tem uma representação tão grande, né? Principalmente que aqui a gente está falando de um mercado em ascensão, que é o mercado de generativa, né, por exemplo. A Nvidia, apesar de dominar 2,5% do mercado de chip hoje, ela domina 98%. Inclusive está aqui. Aqui, Nvidia dominou 98% do market share de GPUs em data centers, ou seja, unidades de processamentos gráficos, né? Isso significa que a Nvidia hoje domina esse mercado de GPU, e o mercado de GPU é basicamente o hardware necessário, né, para fazer a execução desses grandes modelos de linguagem. Significa que a Nvidia é o principal player aqui do mundo, dominando aqui praticamente 98% do mercado global de chips de inteligência artificial. E ponto super importante aqui, né? O grande fornecedor de chips para a Nvidia é a TSMC, que está, né, cercada por essas questões ali da China, né? Então aqui tem várias notícias mostrando, né, como a Nvidia tem essa relação super importante aqui com a TSMC de Taiwan. A Nvidia poderia buscar outros fornecedores, né, outros produtores de chips ao redor do mundo? Poderia. Mas isso significa que muito do capital que hoje está concentrado em Taiwan precisaria ser migrado para outros países. Inclusive a própria TSMC e a Nvidia, né, tem tomado iniciativas para aumentar, né, a manufatura em outras localidades. Porém, já, né, imaginando essa questão da invasão da China ali em Taiwan, porém, né, o tempo necessário, o dinheiro, o investimento necessário é muito alto, principalmente em um momento onde a demanda por chips de IA ela tem
ascendido a níveis bastante grandes, né? Outra questão aqui é que além, né, de toda essa questão aqui de Taiwan ser muito estratégico para a China do ponto de vista de chips, né, que praticamente domina o mercado hoje de chips, e os chips são super importantes para praticamente todos os processos da nossa vida, né, desde veículo, celular, etc. Isso afeta muito o custo, inclusive, dos produtos manufaturados, né? Taiwan tem toda uma questão estratégica aqui para a China do ponto de vista de acesso ao mar, né? Que muitas vezes em cenários, vamos dizer assim, de guerra ou não, né? É super importante que um país tenha livre acesso ao mar, né? Quando a gente olha para a China, no sul, aqui, sudeste, né, na verdade, da China, ela é cercado aqui por ilhas da Oceania e sudeste asiático, né? E também o sudeste asiático. Pelo nordeste ali, né, pelo mar do Japão, que é de domínio do Japão e tem inclusive atividade da Coreia do Sul ali, né, que são países aliados, vamos dizer assim, aos Estados Unidos ali através da OTAN, né. Então a principal saída aqui da China para o mar aberto, né, é através aqui dessa estreita passagem, né, entre Taiwan e o Japão. Então uma vez que Taiwan, né, se alie, por exemplo, à OTAN, ou que em um cenário de conflito global aqui, ela esteja do lado aqui desse ocidente, né, vamos dizer assim como a Coreia do Sul e o Japão estão, basicamente Taiwan tem a condição aqui de fechar o acesso ao mar da China. E isso, obviamente, que a China já entendeu isso e exatamente por isso ela quer dominar Taiwan, para que ela tenha esse posto avançado marítimo aqui e consiga, né, dominar esse acesso aberto aqui ao mar, né. Então, de novo, tem uma baita representatividade estratégica para a China-Taiwan, né? Então, nesse conflito aqui, Estados Unidos e China, obviamente que a China está de olho em Taiwan e os Estados Unidos também está de olho em Taiwan, por ser uma questão geopolítica aí bastante em voga, né? A China já tem tratado isso como Taiwan é nossa e em qualquer momento a gente pode invadir Taiwan para garantir, né, que a China seja de fato dona de Taiwan, digamos assim. E tem toda essa questão ali desses eixos das ditaduras, né? Depois, outro ponto que é super importante é que a Intel, que seria o segundo player ali, né, na linha de participação de mercado do ponto de vista de GPU, e com market share pequenininho, né? Imagina, a Nvidia domina 98% desse market share, então a Intel vai ter ali pouco mais ou pouco menos de 1%, né? De market share. E a Intel ainda tem uma outra questão. Apesar de a Intel ter uma boa parte da sua manufatura centralizada dentro dos Estados Unidos, a Intel, há pouco tempo atrás, né, ela decidiu criar suas fábricas, né, de manufatura. Ela já tinha, na verdade, fábrica de manufatura, mas está aprimorando essas fábricas de manufatura em Israel, que é um outro país aí que tem várias questões geopolíticas através dos anos, né? Então existe toda aquela questão ali entre o mundo islâmico e Israel, né? Um conflito que já vem se estendendo ali pelo mundo há anos. Então a Intel ainda, que seria segundo player, tem toda essa questão ali também, por ter parte da sua produção em Israel, né? Então, de novo, a gente cai em outro problema aqui, geopolítico, né? Além disso, outras duas questões super importantes. A primeira é que os Estados Unidos ele limitou, né, a venda ou distribuição de hardware para a China. Isso significa que a Nvidia ela tá, de certa forma, né, meio que proibida ou limitada a vender hardware de GPU para a China por causa dessa corrida, né, de inteligência artificial. Então, se a gente olha aqui, por exemplo, para as principais gigantes de tecnologia, que são os principais players aqui que consomem, né, de fato esse hardware, eles estão centralizados. Eles estão centralizados aqui entre Estados Unidos e China, e exatamente por isso os Estados Unidos decidiu aqui limitar a quantidade de chips que a Nvidia pode vender para a China. A China conseguiu contornar de certa forma usando vizinhos aqui para fazer a compra desses chips, né?
então usando empresas em outros países para fazer a compra desses chips, mas ainda assim muito limitada, com muito controle, né? Então tem toda essa questão aqui de conflitos. Isso, de certa forma, também faz com que a China pressione um pouco mais Taiwan, ou tenha mais essa ânsia ali por dominar aquele território, porque sabe que uma vez que ela invade, ou ela teria o domínio, né, dessa produção, ou essa produção seria muito afetada e se eu não tenho, ninguém tem, né? Então a China só está de fato ali esperando o momento certo, né, de dar esse movimento ali, né? E por que a inteligência artificial ela é tão importante assim, né? Como a gente já vem falando, já tem falado, a inteligência artificial ela ajuda em muitos processos, né? Ela otimiza muitos processos e de certa forma ela vai acabar substituindo pessoas em muitas etapas, né? Do trabalho, né? Isso significa que eu consigo ter produtos mais baratos, eu consigo ter produtos mais interessantes, mais competitivos, etc. Então, se a China, por exemplo, domina, né, a inteligência artificial, ou os Estados Unidos dominam a inteligência artificial, o país que tiver, né, à frente ali, ele vai conseguir ter produtos mais competitivos, com produtos mais interessantes, etc. E isso vai fazer com que ele comece a dominar esse mercado, que é um mercado aí trilionário para os próximos anos, e isso vai facilitar muito que algum desses dois ou qualquer outro país se torne uma potência de fato econômica dentro do mundo, e é exatamente por isso que a inteligência artificial é um tema tão disputado, né, do ponto de vista geopolítico. Para finalizar, ainda tinha muita coisa para me falar aqui, mas para finalizar, para que esse vídeo não fique gigantesco, né, e a gente não consiga, e vocês não consigam chegar até o fim aqui do vídeo, o último ponto que eu quero falar é o que aconteceu na semana passada, né? Então, o Donald Trump ele foi eleito presidente americano. No geral, isso tem poucos impactos, né, diretos ali do ponto de vista econômico. Talvez possa afetar consideravelmente a geopolítica, a gente não sabe ainda, apesar de não ter tido um impacto tão grande geopolítico no primeiro governo, né? A gente não sabe muito bem ainda como o Trump vai reagir. Não vou falar muito sobre essa questão geopolítica no geral. Vou deixar um vídeo aqui do professor Rock que fala sobre esse tema muito melhor do que isso. Mas uma coisa que é bem importante aí é que com essa eleição o Elon Musk, né, que apoiou a campanha do Trump, ele doou quase 200 milhões de dólares ali, ou conseguiu, né, para a campanha quase 200 milhões de dólares, bilhões de dólares ou milhões agora? Boa pergunta. Mas enfim, vou colocar aqui a correção depois se eu estiver falando besteira. Ele foi escolhido ali como um membro importante do governo e ele tem vários problemas, inclusive com a OpenAI, né? Ele foi um investidor da OpenAI e deixou de ser investidor da OpenAI por questões, segundo ele, de segurança, mas enfim, provavelmente tem outros fatores. E ele vem sendo ali um ferrenho debatedor ali com o Sam Altman, né, da OpenAI, por questões de segurança de inteligência artificial. Então pode ser que os Estados Unidos passem a ter certos tipos de regulamentação ou coisas ou freios, né, que podem atrapalhar de certa forma o desenvolvimento americano de inteligência artificial, e isso pode ser uma vantagem também geopolítica ali para a China, né? Bom, basicamente é isso e valeu!